Bom dia, pessoal. Vamos falar sobre a diretriz da participação da comunidade. Nosso grupo é constituído por Lara Bonfim, eu, Karen Vitória, Pedro Paulo e José. Vou falar sobre o surgimento da diretriz da participação da comunidade. A participação popular foi um marco histórico na reforma sanitária brasileira, que ocorreu no final dos anos 70, onde, através de movimentos sociais organizados, sanitaristas, trabalhadores da saúde e políticos começaram a lutar pelo direito à saúde, propondo um novo sistema baseado nos princípios da universalidade, integralidade e isso tudo com a participação da população. E assim, desde então, a participação da comunidade tornou-se uma diretriz de organização e operação do Sistema Único de Saúde, o SUS. A participação popular foi importante, pois contribuiu para o melhor funcionamento da saúde, possibilitando a otimização do planejamento de ações, promoção do autocuidado e o fortalecimento dos princípios da diretriz do SUS. Na oitava Conferência Nacional de Saúde, a participação da comunidade é um dos princípios que devem estar presentes no novo Sistema Nacional de Saúde, agindo como entidades representativas na formulação de políticas, no planejamento, na gestão e na execução e na avaliação das ações da saúde. Na Lei 8.142, de 1990, no artigo 1, diz que o Sistema Único de Saúde, o SUS, de que se trata a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde. Ou seja, a lei regulamenta que as instâncias de participação da comunidade na gestão do SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e outras providências, sendo que o SUS possui duas instâncias colegiadas de participação popular em cada esfera de governo, sendo elas os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde. Apresentando aqui para vocês sobre os Conselhos de Saúde. Os Conselhos de Saúde se dá com a criação da Lei 8.142 de 1990. Ela vem para regulamentar as instâncias de participação da comunidade no SUS, formalizando assim, institucionalizando como mecanismos permanentes de formulação e acompanhamento das políticas no interior do sistema. Aqui veremos o que é o Conselho de Saúde, por quem são formados o Conselho de Saúde, como eles se reúnem e qual o seu objetivo. O que é o Conselho de Saúde? O Conselho de Saúde é formado por membros permanentes e ele é deliberativo. O colegiado é permanente que funciona em cada esfera do governo do Sistema Único de Saúde. Eles fazem parte da estrutura de secretarias de saúde dos estados e municípios, além do Conselho Nacional de Saúde. Quem o compõe? Ele é composto de forma paritária, com 25% dos representantes sendo gestores do Ministério da Saúde, das Secretarias Estadual de Saúde Municipal. São representantes também dos prestadores de serviço, sendo instituições conveniadas ao SUS ou filantrópicas. Os outros 25% são representantes dos trabalhadores de saúde, como sindicatos ou conselhos profissionais. Os outros 50% são de usuários do sistema de saúde, além de sindicatos e associações e movimentos sociais. Como é feita essas reuniões? É feita de forma permanente, com reuniões mensais, tem caráter deliberativo, com membros fixos, ou seja, os membros são compostos permanentemente, cujo seu presidente é eleito pelos próprios participantes do conselho. Qual é o seu papel? Ele é responsável pela formulação de estratégicas e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. O Conselho analisa e aprova o plano de saúde, analisa e aprova os relatórios da gestão e informa a sociedade sobre a sua atuação. Bom dia. Vou falar um pouco sobre as conferências de saúde. As conferências de saúde foram estabelecidas pela Lei 378, de 13 de janeiro de 1937,
que tinham como objetivo facilitar para o governo federal o conhecimento das atividades sobre a saúde e questões sanitárias dos estados e municípios, mas a primeira só ocorreu em 1941. A partir da terceira conferência, que aconteceu em 1963, surgiu o debate sobre a municipalização para ter uma melhor cobertura do serviço de saúde, ou seja, uma descentralização da saúde. Um marco para a saúde brasileira foi a oitava conferência, que aconteceu em 1986 e foi presidida por Sérgio Aroca. Teve uma grande participação comunitária e tinha como tema saúde como direito inerente à cidadania e à personalidade, reformulação do Sistema Nacional de Saúde e do financiamento do setor saúde. Ela tem relação direta com a criação do SUS, que teve como base o movimento de reforma sanitarista na década de 70. Logo, suas raízes estão ligadas à interlocução de diferentes autores. Então, as conferências são meios para a participação da sociedade civil, para a sociedade participar na definição e condução de políticas de saúde. As conferências devem ocorrer a cada 4 anos e ter representantes de várias esferas da sociedade, para avaliar a situação da saúde no Brasil e expressar as demandas sociais e de saúde, e também definir os princípios e diretrizes que devem orientar todo o processo de elaboração das políticas de saúde nos níveis direcionados. Além disso, conferir as propostas de anos anteriores. Por isso existem conferências municipais, estaduais e nacionais. No SUS, ela tem uma condição de uma instância formal de exercício de participação da comunidade na criação de políticas de saúde. As conferências de saúde, para ter impacto, precisam da sociedade civil ativa na busca por melhoras e alinhada com reformas sanitárias, que visem a saúde como o bem de todos. A implementação da diretriz constitucional da participação da comunidade abriu um espaço para que os segmentos populares conheçam e debatam a agenda pública estatal. Então, esse espaço deve ser ocupado e qualificado com base nos interesses e necessidades coletivas. A participação da comunidade deve ser como um bem político que permeia as relações sociais e a gestão pública em direção ao atendimento das necessidades sociais. Essa perspectiva é considerada uma das formas mais avançadas de democracia, pois determina uma nova relação entre o Estado e a sociedade, de maneira que as decisões sobre as ações na saúde deverão ser negociadas com os representantes da sociedade, uma vez que eles que conhecem de verdade a realidade da saúde das comunidades. A participação popular como uma diretriz destaca-se como de grande relevância social e política, pois se constitui na garantia de que a população ela vai participar do processo de formulação e controle das políticas públicas de saúde. Entretanto, é preciso que o controle social aconteça na prática, para que não fique apenas em lei, para que a sociedade civil ocupe de modo pleno e efetivo esses espaços de participação social. Desde que o SUS foi criado, seus princípios e diretrizes, apesar de serem reconhecidos legalmente, ainda estão distantes de atingir seus objetivos para a constituição de um sistema de saúde universal, equânime e integral. Mesmo assim, o fato de ter reconhecimento legal e operar formalmente em quase todo o país é uma motivação para a luta histórica pelo direito à saúde. Para finalizar, nosso texto traz um trecho que representa muito bem o lugar que ocupamos como defensores e possivelmente futuros trabalhadores do SUS. Abre aspas. Os que defendem o SUS hoje o fazem de um lugar híbrido de situação-oposição. Como defensores do SUS, são por vezes instados a defendê-lo frente a ataques críticos, ao mesmo tempo em que têm o compromisso de seguir criticando as imperfeições do SUS para superá-las. Difícil tarefa para a nossa cultura, na qual nos habituamos a criticar os adversários mais do que os aliados ou a nós mesmos. Fecha aspas. Essa foi a nossa apresentação, pessoal. Obrigada pela atenção.